Olá pessoal, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Mas antes, como eu sempre peço, eu quero pedir mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar com todas as suas redes sociais e se inscreva no canal caso você não for inscrito. Também deixe o seu comentário, que é muito importante, vai tornar o canal relevante dentro da plataforma e com isso a palavra de Deus vai ser espalhada muito mais, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda para que a gente possa crescer nesse canal. Nós vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguardem só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter me esperado até aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você tiver de posse dela, no livro de Gênesis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 5, que diz assim: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, e os seres que rastejam, e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. No verso 14 diz assim: faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. E depois, a partir do verso 17, ele diz: porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos e a sua esposa e as mulheres de seus filhos. Amém? Queridos, essa é uma passagem muito conhecida, uma passagem que o Senhor ele chama Noé, porque ele havia ficado indignado com toda a maldade do povo, do mundo. Então ele resolveu acabar com tudo, porque a Bíblia diz que ele se arrependeu. Nessa versão diz entristeceu, em outras versões diz se arrependeu. Mas na realidade o mais correto é se entristeceu, porque naturalmente Deus criou o povo, o homem santo, para adorá-lo. E no entanto o homem acabou se perdendo no meio do caminho, acabou indo buscando por outras coisas, adorando outros deuses, e a maldade, como a própria palavra diz, a maldade do homem se multiplicou sobre a terra. Então Deus teve aquela tristeza no coração e ele falou: não posso continuar com esse povo do jeito que está. Porém, Deus encontrou em Noé um homem que ele se agradou. E aí ele deu uma nova oportunidade para aquele povo, a começar naturalmente por Noé e sua família. Ele deu a ordem de construir uma arca. Essa arca seria porque ele haveria de mandar um grande dilúvio de água sobre a terra, destruiria tudo. Esse dilúvio, essa arca durou em torno de 100 anos para ser construída. E a gente sabe que durante aqueles 100 anos, naturalmente, eu creio assim, que Noé, toda vez que alguém vinha perguntar para ele dizia o que havia acontecido e por que ele estava construindo aquela arca. Porém, aquele povo, simplesmente ninguém acreditou. Naturalmente, eles iam debochar de Noé, achando que Noé estava maluco, que Noé não estava batendo bem das ideias. E aquele povo passou durante aqueles 100 anos, continuou fazendo as coisas que fazia, e Noé construiu aquela arca, até chegar o dia que Deus fechou a porta da arca, levou apenas aqueles que ele havia determinado, que seria dos animais, macho e fêmea, e a família de Noé, porque foram os únicos que realmente se arrependeram. Que permaneceram na presença de Deus, que não estavam vivendo naquela forma toda errada como o resto da população estava vivendo. Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esse assunto. E o tema desta mensagem é: não deixe de permanecer na arca.
A introdução nossa, nós vivemos em dias hoje onde muitos cristãos hoje alegam que não participam de uma igreja local porque existem muitas coisas erradas dentro das igrejas. Outros dizem que não conseguem achar a igreja ideal. Nos dias de Noé, a maldade e a corrupção se multiplicaram sobre a terra, ao ponto de Deus se entristecer e fazer com que e destruir aquela terra, dando ordem assim para Noé fazer aquela arca para salvar algumas coisas, no caso os animais e a própria família de Noé. Quando a gente olha para essa passagem da arca, se a gente der um salto para o nosso tempo, nós vamos perceber que o nosso tempo não está muito diferente disso. Hoje nós estamos vivendo de uma forma, o mundo está vivendo de uma forma muito fora daquilo que Deus havia planejado. Deus planejou o mundo para os homens, mas um mundo que o homem viveria em harmonia. Um mundo em que o homem viveria de uma forma totalmente diferente. Mas a iniquidade tomou conta do homem, o pecado entrou na vida do homem desde lá do Éden e ele veio se multiplicando ao longo dos tempos. Mesmo nesse tempo, quando Deus viu em Noé um homem que poderia fazer a diferença, deu aquela ordem para Noé, destruiu todo o resto que existia. Noé começou uma nova história. Só que ele começou uma nova história, houve uma multiplicação e o povo foi se crescendo novamente, foi se proliferando, vamos dizer assim, foi aumentando o número de moradores na terra e daqui a pouco a iniquidade tomou conta novamente. Então, a gente sabe que essas coisas, elas aconteceram naquele tempo e hoje não está diferente. Os versos 6 e 7 dizem que Deus se arrependeu. Na realidade, ele se entristeceu de ter criado o homem e pensou em destruir a humanidade da face da terra. O entristecer de Deus está ligado ao fato dele ter criado o homem santo, sem pecado, mas o homem transgrediu a ordem divina e permitiu o pecado entrar no seu coração. E o pecado, ele é uma contaminação. Quando ele entra, se a pessoa não se arrepender e não mudar a direção de que ela está caminhando, ela vai continuar pecando e vai se tornar uma pessoa totalmente iníqua, totalmente dominada pelo pecado. No verso 8, ele diz que achou Noé que Deus achou graça em Noé. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Aqui eu aprendo uma verdade. O problema do homem não é o ambiente onde ele vive, mas como ele age no ambiente em que vive. Noé era um homem que vivia, como a Bíblia mesmo fala, que ele vivia num lugar em que o povo estava contaminado. Deus se entristeceu por causa do pecado da humanidade. Porém, Deus achou graça aos olhos, Noé achou graça aos olhos de Deus. Por quê? Porque Noé não se deixou contaminar durante aquele tempo. Não era um homem que andava em integridade. Ele naturalmente deve ter criado a sua família desse jeito. Então a primeira verdade que eu encontro nesta palavra é isso. É que o problema não é o homem, mas é como ele age, não é onde o homem nasceu, onde ele vive. Porque senão nós não teríamos pessoas dentro das comunidades mais pobres do nosso país que fossem pessoas que saíssem dali e mais tarde se tornassem homens excelentes, famílias excelentes de pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que são, como é que se diz, venceram na vida. Não haveria isso se o local onde a pessoa reside é um local que determina como vai ser o caráter dela, e não é isso. Então a primeira verdade que eu encontro é essa, porque Noé, ele não se corrompeu mesmo estando num lugar de corrupção. Nos versos 17 e 18, Deus faz a primeira aliança com os homens, que nós lemos aqui, que ele faz aliança com Noé, que em Noé ele estabeleceria a sua aliança naquele momento, e dali para frente Noé seria aquele que iria dar início a uma nova humanidade, vamos dizer assim. Tinha sua esposa, tinha seus filhos e casados. Seus filhos não tinham filhos, porque a Bíblia cita que entrou somente os filhos de Noé e as suas esposas, e Noé e a sua esposa. Então é provável que os filhos de Noé ainda não tinham filhos. Dali começou uma nova história na terra. Dali começou um novo povo sendo gerado, que depois também acabou caindo na iniquidade. A igreja hoje, Deus também estabeleceu conosco uma aliança através de Jesus Cristo. Mateus 26, 28 diz: porque isto é o meu sangue
o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Jesus, ele é esta pessoa que nos religou a Deus através da sua morte na cruz do Calvário. Então Jesus se tornou o elo da nossa aliança com Deus. João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é este que foi o que nos religou novamente ao Pai Criador, ao Deus Criador. Mas Deus também preparou para nós uma arca, como eu falei, que é a igreja. A igreja é o local, que é o título da nossa mensagem, não abandone a arca, permaneça na arca. A igreja é o local que seria a arca do Novo Testamento. Em Mateus 16,18, Jesus ele disse muito bem claro que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E hoje a igreja ainda está na terra, por isso as coisas não estão piores. Que enquanto nós estivermos na terra como igreja, orando, nos consagrando, buscando a Deus e pedindo clemência e misericórdia pelos pecadores e buscando aqueles que estão nas trevas para trazer para a luz, ainda as coisas estão bem. Quando a igreja for tirada, aí a história fica diferente. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo disse que a igreja é a coluna e esteio da verdade. A igreja local é o nosso lugar de segurança e a nossa cidade de refúgio. Em Números 35, do 9 ao 34, quem quiser depois leia, a Bíblia fala sobre as cidades de refúgio contra o vingador do sangue. Pessoas que cometiam algum crime, elas eram separadas para esta cidade de refúgio para fugir de ser assassinada, sabe? Pessoas que vinham vingar a morte daqueles. Claro que aquela pessoa precisaria ser julgada e, se realmente ela cometeu um crime, ser condenada, porém havia muita questão da vingança. Então Deus criou naquele tempo, quando veio os mandamentos, ele trouxe todos os mandamentos e trouxe essa cidade de refúgio, que seria uma cidade onde seriam enviadas as pessoas que são acusadas de crime. Para quê? Para que essas pessoas não sofressem uma vingança. Então era muito interessante isso. E hoje nós temos a igreja, que é a nossa arca, a nossa cidade de refúgio. Para quê? Para que o mundo não venha tomar uma vingança contra nossas vidas. Porque se deixar, nós estamos ministrando a palavra, nós estamos pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus no mundo, ela não é benquista. Nós sabemos que hoje tem crescido bastante o número de evangélicos no Brasil e fora dele. Mas em muitos lugares, eu estava vendo um vídeo recentemente que lá para o lado do Oriente Médio tem igrejas sendo destruídas e o povo está sendo morto. Por quê? Porque eles não aceitam que Jesus é o Senhor. E eles impõem a fé deles de uma forma violenta. Então, nós sabemos que a igreja onde nós estamos, ela é o nosso lugar de refúgio. Pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe, com todas as atrocidades que têm acontecido na nossa nação, com todos os problemas que nós temos visto, a igreja ainda tem se mantido muito forte. Com tudo isso, apesar dos pesares, a igreja tem se mantido. Mesmo sabendo da importância dos templos da igreja, tem muita gente descontente com as igrejas. São pessoas que só conseguem ver defeitos nas igrejas. Isso a gente vai ver em todo lugar. Tem pessoas que elas não vão numa igreja por causa que elas só veem defeitos naquele lugar. Mas quando a pessoa conhece a igreja verdadeiramente, elas mudam. Porque eu tive uma experiência anos atrás, quando eu ainda não era pastor, mas eu era líder de célula. Uma pessoa chegou na célula na minha casa a convite de um membro e falou assim para mim: ó, meu querido, eu vim aqui porque tal pessoa me convidou, mas não me convide para ir na igreja, porque a igreja não é o meu lugar. Aquele lugar só se pede dinheiro, aquele lugar só tem gente hipócrita, só tem gente assim, gente assado. A pessoa fez um monte de reclamação. Eu falei para ela: fique em paz, vamos ouvir a palavra de Deus aqui, eu tenho certeza que você vai gostar desse lugar. E durante aquele tempo, aquela pessoa começou a participar com a gente, nós fomos compartilhando com ela a palavra, até que um dia conseguimos levar ela na igreja. Ela foi para a igreja, e lá ela viu, na igreja que eu congregava na época, que é o mesmo ministério que eu estou até hoje, a igreja que eu congregava, ela falou no final para mim: poxa, essa igreja é diferente das outras. Eu senti uma coisa diferente. Eu levava com a minha esposa, levava ela para a igreja nos cultos de quinta, de domingo. Chegou um dia, eu passei na casa dela, ela não estava.
Fui para a igreja, quando cheguei na igreja, pouco depois ela chegou. E dali para frente ela começou a frequentar a igreja sem ter que procurar ela nem nada. Ela ia sozinha, ela vinha do trabalho, já ia direto, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, fizemos um discipulado, ela se batizou. Mais tarde ela mudou daqui para a cidade de Santos e ela acabou se estabelecendo numa outra igreja. Não ficou numa igreja do nosso ministério, porque ficava uma bem próximo da casa dela, que era de outro ministério, mas eu que eu soube, ela continuou nos caminhos do Senhor. Espero que esteja até hoje. Mas o que acontece? Pessoas assim, nós vamos encontrar em todo lugar. Precisamos ter o quê? Paciência com elas, mostrar que elas têm, que o que elas estão pensando não condiz com todas as igrejas. Talvez existam igrejas que aconteçam coisas que as pessoas realmente se desagradem e não queiram ficar, mas eu estou numa igreja que a gente tem tentado mostrar a essência da palavra de Deus. Nós pregamos Jesus, nós pregamos salvação, nós falamos sobre pecado, nós falamos sobre vida eterna, coisas que as igrejas muitas vezes dizem por aí. Eu não frequento outras igrejas, eu frequento as igrejas do ministério que eu faço parte. As igrejas do ministério que eu faço parte, o que nós pregamos é a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus, que é salvação, vida eterna. Somos contra o pecado, somos contra aborto, somos a favor da família. Então tudo isso é o que nós pregamos. E as pessoas muitas vezes, elas vão em alguns lugares que talvez preguem coisas diferentes. Eu não sei, eu não vou aqui lançar nenhum tipo de acusação para ninguém, porém a gente sabe que essas coisas devem acontecer em algum lugar. Mas a igreja, ela é um lugar que nós não podemos deixar de estar. Ela é a arca do nosso tempo, é o lugar onde nós vamos nos encontrar. Agora vou falar para nós aqui rapidamente sobre 5 verdades sobre a arca de Noé que se aplica às nossas igrejas. Então a gente precisa ter isso muito cuidado, porque se nós abandonarmos a igreja que nós congregamos hoje, nós vamos para o mundo. No mundo não tem nada para a gente. Então veja bem, a primeira verdade que eu quero trazer para nós é que dentro da arca haviam problemas e conflitos para Noé superar. As igrejas de hoje não são diferentes. As igrejas de hoje, elas são do mesmo jeito que era a arca. Tudo bem que lá era uma família com 8 pessoas e o resto eram só animais. Porém, haviam problemas para serem resolvidos. Talvez não os mesmos que nós temos hoje, mas haviam problemas que precisam ser enfrentados. Talvez dentro da mesma família haviam conflitos entre eles. Irmãos muitas vezes se desentendem, pai com os filhos se desentendem, e isso precisava ser resolvido. E dentro da arca, por mais que fosse difícil, eles resolviam. E fora dela, como é que estava? Eram 8 pessoas dividindo o mesmo espaço, alimentando e tendo tarefas ali para 150 dias preso naquele lugar. Aplicação sobre isso, o que nós podemos dizer? Isso também acontece hoje nas igrejas locais. Somos uma família, há desentendimentos, hipocrisia, fingimentos, mas não devemos confundir as atitudes das pessoas com a sua identidade em Cristo. Porque tem pessoas que elas têm a identidade em Cristo, porém elas têm um perfil, elas têm um caráter que precisa ser moldado ainda. Então nós não podemos julgar aquelas pessoas pelo que nós vemos elas falarem muitas vezes, alguns momentos que elas de repente falam alguma coisa que não deveriam. Às vezes novos convertidos, pessoas que estão chegando na igreja, ainda trazem de fora uma bagagem muito grande. Então a gente precisa ter paciência com essas pessoas, precisamos tratar com tudo isso. Então existe uma frase que a gente costuma dizer, que a igreja ela é um quartel para os pecadores e não um museu para santo. Não, é um quartel, um lugar de treinamento, um lugar onde a pessoa vai ser treinada, vai ser moldada. E a igreja também não existe para satisfazer as nossas necessidades. A igreja existe para satisfazer a necessidade de outras pessoas, de todas as pessoas. Então não adianta a gente achar que a igreja eu tenho que fazer do meu jeito. Não, é do jeito que a Bíblia determina. Então tudo isso tem que ser feito. Segunda verdade que eu quero trazer para nós, que é em referência à arca e ao tempo atual, é que só dentro da arca Noé poderia preservar a sua família, a sua vida e a sua família. Fora da arca havia destruição, desespero e morte. Como aplicação, hoje, é só dentro da igreja que podemos verdadeiramente encontrar segurança e proteção em Jesus. Fora da igreja não existe. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou na igreja, mas em casa eu escuto louvor, eu escuto pregação, eu oro, eu leio a Bíblia. Você acredita? Ela pode fazer isso por um tempo, mas vai chegar um tempo que ela vai acabar abandonando. Por quê? O mundo tem muitos manjares para essas pessoas, e a pessoa vai acabar desistindo. Ela pode ficar por um tempo. Então, se ela não estiver dentro da arca do Senhor, que é a igreja dos nossos tempos, se ela não estiver dentro da arca, lá fora só vai encontrar morte e destruição.
Então nós precisamos entender isso. Isso é um recado que vai para os meus irmãos que chamam de desigrejados. Tem uns irmãozinhos aí que eu já escutei falar desigrejados, eles não têm pastor, eles se reúnem numa casa como se fosse uma célula, eles não têm pastores, eles não têm uma igreja, eles não têm um lugar de comunhão, um lugar é a casa de alguém. Então a célula é muito importante, porém não é a igreja. A igreja onde você tem que se reunir, o corpo físico da igreja, que é o templo, você tem que reunir num lugar onde você vai ter a comunhão. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmo 133, no verso 3, que ali onde há comunhão é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então não adianta você vir com essa conversa de desigrejado. Eu não vou na igreja porque é todo mundo hipócrita. Você está fazendo errado, porque amanhã você vai acabar ficando fora da igreja. Quando chegar o dia do Senhor vir buscar o seu povo, Ele vai buscar um povo diferente. Ele não vai buscar um povo que faz as coisas do jeito que ele acha que tem que fazer. Então pensa nisso daí. A aplicação é essa, que é sendo dentro da igreja, nós podemos verdadeiramente ter um encontro com Jesus. Fora dele não tem. Fora dele Jesus pode falar contigo, mas se você for membro de uma igreja, se estiver debaixo da autoridade de um pastor, debaixo da proteção de um ministério, então tem tudo isso. Em Apocalipse 1:12, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante ao Filho do Homem, e 7 candeeiros são as 7 igrejas, e ele fala também das 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos dessa igreja. Hoje nós temos aí as igrejas têm seus líderes, pastores, são representados por essas estrelas. E as estrelas que ele fala, que ele viu 7 candeeiros, são as 7 igrejas, que a gente sabe que são as igrejas da Ásia, que é citado no livro de Apocalipse. A terceira verdade que eu quero falar para nós é que dentro da arca tinha que suportar o cheiro terrível dos animais e a sujeira, mas fora da arca cheirava a morte. Cheirava a morte. Hoje não é diferente. Às vezes pecado entra no cristão e consequentemente na igreja, e exala um terrível mau cheiro. Mas o mau cheiro pior cheira do lado de fora. Dentro da igreja, quando se descobre pecado, chama-se a pessoa para conversar. Você põe ela em disciplina se for preciso, mas não deixa ela sair da igreja. Ela tem que permanecer ali. Às vezes acontece de pessoas, por causa de uma disciplina, ela querer ir embora, mas aí ela está fazendo errado. O pastor está certo, ele tem que disciplinar as ovelhas. As ovelhas têm que ser orientadas. Então, quando isso acontece, a pessoa sai, ela vai viver a exposição do pecado, ela vai viver a exposição da morte. Então tudo isso, essa aplicação tem que ser muito bem entendida, sabe? O pecado, quando nos arrependemos e pedimos perdão, o Senhor nos perdoa e nos livra das injustiças, mas a morte sem Deus não tem como mudar. A morte sem Deus não tem como mudar. E nós mesmos, com nossos defeitos, somos o bom perfume de Cristo, que a própria palavra nos diz. 2 Coríntios 2:15, 16, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós que se salvam e nos que se perdem, para que estes certamente cheiro de morte para a morte, e para aqueles cheiro de vida para a vida, e para estas coisas quem é idôneo, né? Isso a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 2:15, 16. A quarta verdade que eu quero trazer para nós é que dentro da arca, Noé teve que dividir o espaço com o animal e ir até o fim do dilúvio. A aplicação conosco não é diferente. Atos 20, 29, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Isso aqui é Jesus falando. Isso aqui é Paulo falando, que ele criou ali, ele começou as igrejas, colocou pastores, e ele sempre conversando com as pessoas que pertenciam à igreja, mandando cartas. Nós temos cartas a várias igrejas que Paulo mandou. Só que ele diz o seguinte, que eu vou partir desse lugar, e a hora que eu partir, o que vai acontecer? Lobos entrarão na igreja. Então vocês precisam estar atentos, porque vão chegar pessoas que quando acontece de um líder, no caso como Paulo, falecer, outros que estavam ali muitas vezes não com a mesma pegada do Paulo, podem querer entrar, e assim entram aqueles que vêm com as heresias, vêm com as palavras contrárias. Então Paulo estava alertando que a igreja ela é vulnerável a isso, acaba entrando essas pessoas. Então tem que haver um cuidado muito grande. E a aplicação, por exemplo, né, que nós temos nesse sentido, é
é que o apóstolo Paulo, ele avisa, ele deixa muito bem claro isso. Então nós temos que tomar esse cuidado também, nós temos que ter bem claro na nossa vida que não vai ficar decidindo, não vai ser fácil a gente permanecer dentro da arca, mas precisamos permanecer, porque se não permanecermos dentro da arca, lá fora nós somos tragados pela morte. Depois, a quinta verdade que eu quero trazer para nós: só dentro da arca estamos livres das consequências das tempestades destruidoras. Fora da arca tinha ventos, trovões, inundações, destruição, mas Noé e sua família estavam salvos, estavam guardados. Que aplicação nós podemos fazer? Todos os dias temos que enfrentar tempestades, mas só dentro da arca com Jesus podemos suportar cada uma delas. As 7 pessoas que estavam com Noé foram salvas, não por causa da arca, mas porque acreditaram na pregação de Noé, e assim é a igreja nos dias de hoje, a arca do nosso tempo. Não somos salvos, somos salvos porque ouvimos a palavra de Deus e acreditamos que Jesus está naquela igreja que é a arca. Amém? Como conclusão, a igreja é a nossa cidade de refúgio, por isso não abandone a arca. Em Salmo 27, 4 e 5 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Esta é a arca que nós temos nos dias de hoje. É uma arca que nos traz segurança, que nos guarda das coisas desse mundo, que Jesus está presente para não somente nos guardar, mas para nos abençoar. Então você precisa permanecer na arca, não saia da arca de jeito nenhum. Permaneça, por mais que possa parecer difícil, por mais que possa parecer, sabe, como muita gente fala, tem muita gente hipócrita, tem muita gente mentirosa, tem isso, tem aquilo. Permaneça, não saia da arca. Amém? Quero orar com você nesse momento, depois estaremos encerrando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer pela tua palavra, Senhor. Que essa palavra que nos traz a arca do Antigo Testamento, revelando a palavra da arca no Novo Testamento, que ela seja, Senhor, presente em nossas vidas, que nós não venhamos abandonar aquilo que nós estamos vivendo hoje, caminhando contigo, sempre permanecendo na arca. Senhor, toma nas tuas mãos as nossas vidas, nossas famílias, glorifica o teu nome através de cada um dos teus filhos. Enche-nos da tua presença, Senhor, e nos mantenha na arca, para que possamos ser livres das contaminações deste mundo, e que o poder do Senhor esteja sempre presente em nós. É tudo o que pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por você ter me esperado até aqui. Que Deus abençoe sua vida. Continuo pedindo, não esquece, deixe seu like, deixe a sua opinião sobre o vídeo, coloque aquilo que você tem no coração aí para nos ajudar. Abençoe a este vídeo para que ele seja multiplicado na rede, na plataforma do YouTube. Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.